Olá, pessoas, sejam bem-vindas para este vídeo. Eu sou a Mari Magalhães e já tenho esse canal há um tempo, mas não estava movimentando ele. Os vídeos que eu já postei são sobre a minha profissão, a parte da digitalização de documentos e tudo mais. E agora estou recomeçando este canal com conteúdos, vamos dizer assim, mais sutis. Eu quero falar sobre autoconsciência, sobre vida acadêmica, porque eu estou em outro momento da minha vida e gosto de compartilhar conhecimento, gosto de compartilhar minhas experiências. Eu descobri isso recentemente, então estou colocando em prática. Recentemente não, na jornada, né? E estou colocando em prática, estou muito feliz que você está aqui assistindo este vídeo de recomeço do canal. E para recomeçar, eu trouxe um tema muito interessante. Vamos falar sobre a diferença entre autoconhecimento e autoconsciência. Então vamos lá. Autoconhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento são informações que a gente estuda e a gente adquire de diversos assuntos e a gente pode colocar em prática na nossa vida. O autoconhecimento também é um estudo. É a escola da vida, clichê, né? Mas é isso. A gente se estuda conforme as experiências que vamos passando e adquirindo também informações sobre nós mesmos. Então você se autoconhecendo, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você sabe os seus limites, você sabe os seus valores, você sabe seus sonhos, seus desejos, suas paixões, você sabe quais são os seus medos, quais são suas sombras, quais são suas dores. Você se conhece, você sabe quais são as suas emoções, as coisas que talvez precisam ser trabalhadas, precisam ser aprimoradas, as coisas que precisam ser mais expandidas. Então, isso é o autoconhecimento, e o autoconhecimento é muito importante. A autoconsciência é como você se enxerga, como saber, é a habilidade de saber como você se vê, como o outro te vê e qual o seu lugar no mundo. Como você pertence ao mundo, qual o seu propósito no mundo, o que você está fazendo no mundo. Então, isso é autoconsciência, é essa habilidade. Mas e aí? Né? O que significa isso? Muitas vezes nós caímos na armadilha de buscar o significado das coisas, o significado das nossas perdas, o significado das nossas experiências. Nós, consciente ou inconsciente, perguntamos o porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu me sinto dessa maneira em tal situação? Por que eu fiquei chateada com aquela pessoa? E a autoconsciência, ela traz uma nova visão sobre isso. Uma pesquisa americana mostrou que as pessoas que tiveram perdas e tentaram entender o significado dessas perdas, em até um mês elas já estavam mais felizes e menos deprimidas. Porém, depois de um ano, elas estavam mais deprimidas ainda. Por quê? Esse modo da gente tentar ver as coisas, explicar as coisas, nos traz um olhar de trazer esse significado para as experiências. Então, ao invés de a gente fechar a experiência numa caixa de um significado, a gente precisa seguir em frente. Porque a gente fecha aquela experiência naquela caixa de significado e parece que tá tudo bem, tá? Entendi. Só que a longo prazo, aquela caixa tá lá, mofando,
gerando mal, entende? Parada, água parada, emoções paradas. Ao invés de perguntar o porquê, a gente vai perguntar o quê. Um exemplo. O cara tá num emprego que ele não gosta, ele se sente mal. Ao invés dele se perguntar, por que eu me sinto mal nesse lugar? E o nosso inconsciente, gente, ele tem camadas e camadas e camadas e camadas. E esse tipo de pergunta dá margem para muitas respostas, muitas ideias, e começa a bagunçar a nossa cabeça. A gente cria um inferno na nossa própria cabeça. E não leva a lugar nenhum, porque ele fica preso naquele trabalho que não faz ele feliz, se perguntando por que ele se sente mal. Entende? Quando ele se pergunta o que eu posso fazer para me sentir melhor, ou o que me faz sentir dessa maneira, com essas respostas, o que me faz sentir dessa maneira? Isso. Tá. E tá de acordo com os meus valores, com os meus limites? Não. Então, tchau. Outro exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Uma mulher diagnosticada com câncer. E ela se pergunta, por que isso aconteceu comigo? É basicamente uma sentença de morte. Ela entra numa frequência de vítima, uma frequência de talvez culpa, talvez de punição, entende? Por que isso aconteceu comigo? Vai trazer a frequência dela lá para baixo, vai cair a frequência dela, ela vai ficar vibrando nessa frequência de doença, nessa frequência de talvez estar sendo castigada, talvez ter merecido isso, talvez... Lembra que eu falei? Essa pergunta por quê, ela traz um turbilhão de informações na nossa mente e a maioria delas não são reais. Porque o nosso inconsciente, ele tem muitas camadas, então não vai vir, não é uma mágica. Pronto, eu fiz essa pergunta, veio, entende? Então, ao invés dela perguntar por que isso aconteceu comigo, por que eu estou passando por isso, por quê, não. Ela vai trocar essa visão para a autoconsciência. O que a autoconsciência nos ensina? Como eu me percebo, como eu sou percebida pelos outros e qual o meu lugar no mundo. Então ela vai perguntar, o que é mais importante para mim? E quando ela se pergunta isso, ela mira o seu foco no que é importante para ela. É importante para ela viver, é importante para ela andar, cantar, é importante para a família dela, os filhos, os pais, é importante para ela. Então a frequência dela vai elevar, porque ela vai focar no que é importante para ela, e o que é importante para ela, ela ama. A frequência dela vai vibrar no amor, vai vibrar na alegria, vai vibrar na esperança, vai vibrar na paz, vai vibrar na fé. E ela vai ser curada, né? Ela vai alcançar a cura. No caso, esse exemplo que eu tô falando é um exemplo real, e essa mulher foi curada. Então, esse exemplo está dentro da pesquisa que eu citei para vocês um pouquinho antes. O que acontece? Essa pergunta do porquê e do o que vai alterar a nossa frequência, fazendo nós ou tomarmos decisão e seguir a vida. Tá, o que é importante para mim? Importante para mim é a minha família. Então vamos focar nisso, ao invés de focar na doença. E aí segue em frente. Se fica perguntando por quê, lembra que eu falei da caixinha no começo do vídeo? Se fica perguntando por quê, e se até entende o porquê, eu entendi o porquê, é por causa disso. Colocou aquilo numa caixinha e até veio aquele sentimento de, nossa, eu entendi, tá? Tudo bem. Mas a longo prazo, aquilo lá vai ser horrível.
porque não seguiu em frente. Simplesmente restringiu ali dentro daquele significado. Enquanto o que faz você seguir em frente, focar naquilo que eleva a frequência. A pessoa que está em um relacionamento. E nesse exemplo, nós estamos falando de um relacionamento saudável, um relacionamento normal, um relacionamento bom. Não estamos falando de relacionamento tóxico, abusivo, nós estamos falando de relacionamento normal, saudável. E essa pessoa está no relacionamento, mas ela não se sente bem. Então ela vai se perguntar, por que eu não me sinto bem? E ela vai pensar, eu sou ingrata, olha que relacionamento bom. E vai começar a vibrar, como se sentindo ingrata, se sentindo culpada. E a frequência vai abaixar. Ou ela vai falar assim, nossa, eu preciso trabalhar a ingratidão, eu preciso ser mais grata, eu preciso ser mais... trabalhar essa questão da culpa. E aquilo lá vai virando, ó. Ela coloca numa caixinha aquele entendimento. Lembra que eu falei da caixinha? Coloca na caixinha aquele entendimento, se sente bem com ele, mas é temporariamente. Depois ela vai revisitar aquela caixinha e vai estar, entende? Vai estar bom. Porque essa pergunta do porquê vai trazer uma vibração baixa, uma vibração de se sentir culpado. E ninguém é obrigado a estar feliz no relacionamento. Não importa se ele é o melhor relacionamento do mundo. Entendeu? Tô falando muito entende, né? Mas eu vou melhorar meu retorno nos próximos vídeos. Não vou gravar, não. Porque tá muito interessante. E quando ela se pergunta o que é importante pra mim? É importante ter um relacionamento, é importante estar feliz comigo mesma. O que é importante pra mim? O que eu busco? E são perguntas que vão ampliar, não vão colocar numa caixa, vão ampliar. E ela vai seguir em frente, vai tomar uma decisão de romper, de continuar, talvez o relacionamento só precise ser levado para outro nível. Tem infinitas possibilidades, mas são possibilidades que elevam a frequência, ou pelo menos não abaixam a frequência, e ajuda a pessoa a seguir em frente. O contrário do porquê, que faz a pessoa ficar presa naqueles porquês, naquelas respostas, e não segue em frente, porque ela fica buscando um problema como se fosse dela. E prendendo o significado das coisas. Quando damos significado para as coisas, a gente coloca as coisas numa caixa. E isso traz um bem-estar, momentâneo, e depois aquela caixa fechada vai apodrecer, vai feder, vai ser horrível. E buscar significado para as experiências, para as coisas, é diferente de buscar sentido, de buscar como eu me vejo aqui, como eu sou vista aqui, qual é o meu lugar nesse contexto, qual é o meu lugar no mundo. Pegou? Pegou, né? E por hoje é só. Aluguei um triplex na sua cabeça. Divirta-se com essas reflexões. Coloque aqui, compartilhe comigo nas minhas redes ou aqui mesmo nos comentários. Quais foram os seus insights? O que você achou sobre isso? E antes de finalizar, tenho 2 recados. Se você quer vestir o que eu visto, o link da loja Terra da Serpente com as camisetas de poder está aqui na descrição. E eu te convido, você, meu convidado, minha convidada de honra, para participar da minha cerimônia de cacau online. Será dia 28 de novembro, às 20 horas. E o link da cerimônia com todas as informações também está aqui na descrição. Espero você na cerimônia, espero você no próximo vídeo. Acesse as minhas outras redes e gratidão!